A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Lembrando que nós estamos estudando essa revista da CPAD, um tema incrível, estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu não posso deixar de dizer mais uma vez aqui para você, o Espírito Santo está presente em nossas aulas. Conte com a ajuda dele, com o seu auxílio. Ele está presente aqui agora comigo, aí com você, e ele ajuda-nos a esclarecer, ele nos dá a sabedoria para que entendamos a lição, nos dá estratégias para que possamos passar da melhor maneira possível e abençoa também lá na aula com que seus alunos possam entender o conteúdo. Que maravilha! Lição de hoje é a lição importantíssima. Eu já te convido, fica com a gente aqui até o final. Nós temos 3 dinâmicas para te ajudar aí a melhorar a sua aula, para interagir melhor. Os alunos estão dormindo, está ficando um pouco chata a aula, coloca uma dinâmica. Nós temos 3 dinâmicas de grupo. Não esqueça também da parte visual. Nós temos slides aqui para você levar para a sua sala, se quiser. Pode baixar tanto os slides como um material que nós temos riquíssimo em conteúdo. Tem todo um resumo da lição com muito conteúdo extra que nós adicionamos. São cerca de 30 páginas. Você pode baixar gratuitamente ou entrar em contato conosco se tiver dificuldade de baixar. Aqui na descrição do vídeo é só clicar ali, tem um link. Clica, baixa tanto material, slide, é tudo de graça, a gente só pede, não esquece. Clica aí no joinha, no like, no gostei que tem aqui embaixo e dá uma chance pra gente, clica no se inscrever. Você que está assistindo pela TV, dá uma pausa aí um pouquinho agora e vai lá no seu celular e clica no inscrever. Põe lá no YouTube, Texto Áureo, clica no se inscrever. Você fica sabendo das novidades do nosso canal de primeira mão e ainda abençoa esse canal para que nós alcancemos mais e mais professores nessa linda obra aqui da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá para o Texto Áureo que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, está lá em Efésios 5,18. A verdade prática diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Nós vamos entender essa diferença a respeito do termo cheio do Espírito, que é utilizado ora para se referir ao batismo, ora para se referir à plenitude, à vida plena no Espírito. Antes já de irmos para a introdução, nós vamos deixar aqui uma citação, se encontra lá no Interagindo com o Professor, que diz assim: a lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Então, é muito lógico a aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais a respeito de ser cheio, de viver a plenitude do Espírito Santo, os conselhos que Paulo nos dá, que Paulo dá ali para os Efésios, mas que servem para nós hoje em dia também. Na introdução diz assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo e nós estudamos isso muito bem na lição 3. Se você ainda não assistiu, a definição de batismo no Espírito Santo, a evidência inicial, entre tantas outras coisas a respeito do batismo no Espírito Santo, você pode aqui no nosso canal encontrar a lição 3 e ouvir lá e aprender melhor. Seguindo, cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Uma pessoa fervorosa, ela caracteriza por sentimentos e convicções profundas. É aquela intensidade, tem um fervor espiritual. Então, ser cheio do Espírito indica viver na plenitude, na totalidade do Espírito. Ter o seu todo controlado pelo Espírito. Já estou adiantando aqui. Então, nós temos aqui conosco o Espírito morando em nós. Mas ser cheio do Espírito é ter o Espírito em totalidade nos controlando, nos direcionando, ter o Espírito no nosso todo, em todas as nossas atitudes e intenções. O primeiro tópico diz a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã.
E o pastor Ezequias Soares, em seu livro, ele diz esse trecho, leve para sua sala, é muito importante essa citação que diz assim: não é possível uma vida nos domínios do Espírito sem devoção pela palavra de Deus e sem o hábito de orar. Não dá, é impossível algo assim. Uma pessoa que não ora, não dedica um tempo para a oração e não dedica um tempo para a leitura da palavra, não há como viver dominado pelo Espírito sem esses dois requisitos, no mínimo. Essas citações que nós estamos citando aqui tem no nosso material muito mais, nós citamos muito pouco aqui no vídeo, tem muito mais, mas também tem na nossa página no Facebook. Se você pesquisar lá, Texto Áureo, lá no Facebook, você vai encontrar a nossa página, e nessa página nós temos as citações. Durante todos os dias da semana nós colocamos diversas citações durante o dia, e no comecinho do dia, logo às 6 da manhã, nós colocamos lá a leitura diária. Essa leitura diária é a que está recomendada na nossa lição, então todos os dias tem um versículo para nós meditarmos a respeito da lição com uma imagem bonita. Nós estamos vendo muitos irmãos compartilhando em seus status, nas suas redes sociais, a imagem com o versículo. Você pode ir lá, baixar essa imagem e utilizar, mandar nos seus grupos, para os seus alunos, para desde o início da semana já ficar todos envolvidos com o tema, tá certo? Vamos lá. Primeiro subtópico fala sobre devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação, de zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra, o apego ao jejum, é quando nós dedicamos o nosso tempo com essas práticas. É quando nós separamos um tempo de qualidade para exercitar esses exercícios espirituais, a oração, a leitura da palavra, o jejum. Então a nossa devoção, como chamamos de o nosso devocional, aquele período em que separamos para nos dedicar a Deus, para nos dedicar à palavra, à oração, é essencial. É importantíssimo. A leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. E claro, não é só fazer isso, mas como o nosso próprio comentarista diz, torna-se eficaz tudo isso quando acompanhado de santificação, de humildade, de prudência e de sabedoria, que vamos expressar mais daqui a pouco. A nossa prudência e o nosso cuidado é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. O que muitas pessoas às vezes praticam e falam: nossa, estou jejuando há tanto tempo. Não é para fazer e sair falando, não. Jesus sempre orientou: olha, fecha a porta do teu quarto e vai orar. E o teu Deus, que vê o que você está fazendo em secreto, ele te recompensará. Agora, aqueles que fazem para se mostrar, Jesus mesmo disse, já receberam a sua recompensa. Eles não queriam se mostrar? Pronto, já se mostraram. Então não tem mais por que mostrar para os outros. O que ele queria já foi feito. Agora, quando nós temos a intenção de agradar a Deus, de saber e fazer a sua vontade, nós vamos no silêncio, no quietinho, no escondido, no oculto, oramos, jejuamos, lemos a palavra porque queremos mais de Deus, não porque queremos nos aparecer, mas porque queremos uma comunhão íntima com aquele que deu a sua vida por nós. O segundo subtópico diz a oração e a palavra. A oração é a chave da vitória. Esse é um termo que nós já ouvimos muitas vezes e tem até hino. A oração é a chave da nossa vitória, e isso é uma realidade. Nós precisamos orar para ter vitória, sim. Não existe vida espiritual abundante, uma vida espiritual com fervor sem a oração. Isso é inconcebível, você ser cristão, querer ter uma vida abençoada espiritualmente e não orar, e não se dedicar à oração. Às vezes você está aí e não sabe por que as coisas espirituais estão meio esquisitas, não parece que nada dá certo, que não vai para frente. Você já experimentou tirar um período do seu dia de qualidade? Não um período que sobra, mas um período de qualidade, a marcar na agenda, desmarcar todos os compromissos naquele horário e fazer uma oração, um período de oração com Deus, de intimidade com o Senhor, de chegar e falar com Deus como quem fala com um amigo. Você já parou para fazer isso? Você tem o hábito de fazer isso? Então é isso que nós precisamos despertar no nosso aluno, o hábito de orar. Não por obrigação, como iremos falar daqui a pouco, mas o hábito de orar porque gostamos de falar com o Senhor Deus, nosso amigo, nosso Pai, aquele que nos ama acima de todas as outras pessoas. Nós precisamos gostar
de falar com Ele, de fazer a oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o seguinte: é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Isso é oração. Essa é a definição de oração. E a oração sempre expressa a nossa total dependência de Deus. A oração não nos torna, mas mostra que nós já somos dependentes do Senhor. Para tomar uma decisão, nós oramos. Para pedir uma bênção, nós oramos. Para pedir uma cura, nós oramos. Mas também não podemos esquecer que somos gratos. Então voltamos a agradecer a Deus por tudo quanto Ele nos fez e por tudo que Ele é. E isso mostra a nossa dependência dEle. A todo instante o crente precisa estar orando, não sempre de joelho, mas em constante oração em seu pensamento. Está lá no serviço trabalhando, mas está ligado com o Espírito Santo, está ligado com Deus em oração. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. E veja lá, em Lucas 6:12 está um versículo aí, mostrando que Jesus tinha esse hábito. Diz assim: "E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus." Jesus passou toda a noite orando. Você já imaginou isso? A noite inteira orando. Que maravilha! Você já fez isso? É algo extremamente glorioso, quando nos dedicamos um tempo a orar. E nós falamos, né? Falamos com Deus, mas também recebemos de Deus a sua presença. Há momentos da oração em que nós paramos de falar e podemos sentir a presença e ouvir a sua voz, podemos abrir a palavra e Ele fala conosco, porque é uma oração, é um diálogo. Nós precisamos falar e ouvir, precisamos entender qual é a vontade de Deus. Nós estamos conversando com o Senhor. É o que nós precisamos aprender a fazer diariamente, ter um hábito. A respeito do hábito que Jesus tinha por orar, nós temos aqui em nosso material mais alguns versículos para ajudar o professor a mostrar. O professor pode levar para a sala, pedir para os alunos lerem, examinarem como Jesus tinha o hábito de orar. Jesus, sendo Deus, ele tinha o hábito de falar com o Pai. Olha que coisa linda, a intimidade que o Filho tem com o Pai, fazendo eles sempre se encontrarem e sempre orarem. E nós precisamos ter uma intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aquele que a todo momento está presente em nossas vidas. Nós podemos falar com Ele para pedir, para agradecer, para louvá-lo, para exaltar o seu nome, para contar, para desabafar. Sabe, quando você não tem ninguém com quem você possa falar, contar as suas causas, que vai te entender? Pois Jesus, ele te entende. Expresse as suas causas, derrame as suas lágrimas, derrame a sua causa na presença do Senhor. Ele te entende. Ele passou por as mesmas coisas que nós passamos aqui na terra. Além do que, ele está presente através do Espírito Santo aqui em nossas vidas, nesse momento aí. Dá uma pausa nesse vídeo agora, faça uma oração ao nosso Deus, desabafe, sabe? Fale com o Senhor aquilo que está te incomodando, aquilo que está afligindo a sua alma. Fale com o Senhor. É muito importante falar com o nosso Pai, precisa se tornar um hábito nas nossas vidas e o professor precisa levar ao aluno a importância desse hábito. O professor precisa mais, o professor precisa fazer com que o aluno tenha um gostinho de orar. O professor precisa explicar para o aluno que orar não é um negócio maçante, não é uma reza, como muitos fazem, né, decoradamente, sem pensar o que está falando, Pai Nosso que estás no céu. Não é assim. Oração é você chegar e falar com aquele que é o Todo-Poderoso, sim, que é transcendente, maravilhoso, sim, mas é aquele que está pertinho de nós. É aquele que entende as nossas causas, que enxuga as nossas lágrimas. É esse que nós precisamos, com ele, falar, com ele. E ele está disponível a todo momento, isso é maravilhoso. Não é como quando chegamos para falar com alguém importante, você precisa anotar na agenda e às vezes nem consegue falar porque tem muita gente na frente, mas o nosso Deus, se você falar com ele agora, ele está pronto a te ouvir e a te atender. Olha que maravilha, glória a Deus. Essa prática particular deve ser espontânea, não pode ser forçada e deve ser contínua.
todos os dias, ter um período de oração com Deus. Não se pode cessar de orar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, ou seja, nunca deixe de orar. Ore sempre. Nós cristãos oramos continuamente, não como obrigação, mas tem que ser um hábito com o desejo de manter a comunhão com Cristo, pelo seu infinito amor. Quando nós amamos alguém, nós queremos conversar, passamos horas conversando. É como um casal de namorados, de noivos, eles passam horas conversando. Ainda mais hoje no período da tecnologia, passa-se horas no telefone, falando mensagem. E nós, com aquele que nos deu a vida, aquele que nós amamos, que a todo momento está conosco, nós precisamos ter um tempo falando com ele. Nós precisamos não obrigatoriamente ter um tempo, você parar um tempo, 1 hora. Não, nós precisamos chegar até Deus e nos derramar ao Senhor e começar a conversar com Ele, que quando chegar o momento você nem viu, mas já passou de 1 hora na presença dEle, porque o tanto que você ama a sua presença. Aleluia. E a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Oração e leitura da Bíblia devem fazer parte do nosso devocional diário, o nosso período de devoção a Deus. Terceiro subtópico fala sobre o viver sabiamente. Esses exercícios dos quais falamos, oração, jejum e a leitura da palavra, eles devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Efésios 5,15, Paulo falando ali para a igreja de Éfeso, diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Tem que haver uma diferença na forma em que vocês estão se portando, em que estão vivendo. O pastor Estevão Ângelo de Souza diz: a vida espiritual é semelhante ao navegar contra as forças da maré, ou as correntezas de um rio, quando nós vamos contra. Se deixarmos de remar, o barco será levado para o rumo oposto. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Ele está querendo mostrar que, olha, vocês que são crentes, vocês têm uma sabedoria que é dada dos céus, que vem do Espírito. E vocês têm que ser diferentes dos pagãos, daqueles que não conhecem a Cristo, que não têm o Espírito. Eles não têm sabedoria, eles vivem loucamente, eles não têm bom senso, não têm juízo, então nós precisamos agir diferente, viver diferente deles. Paulo usa o termo nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Efésios 5,17 diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Logo, para não sermos insensatos, nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer. Qual é a sua vontade? Quais são os seus gostos? O que Deus quer de nós? O que Deus gosta que nós façamos? Precisamos entender. Só dessa forma seremos sábios. Se você estava se perguntando como ser sábio, busca em livro, busca na faculdade? Não. Para ser sábio, você precisa entender qual é a vontade do Senhor. Precisamos buscar. E esse deve ser o nosso foco aqui na Terra. Buscar, entender e viver a vontade do Senhor, que sabemos é boa, perfeita e agradável. Salmo 14:1 diz lá: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Olha que interessante, o nécio diz em seu coração, não há Deus. Mas sabe, irmãos, que nós, quando lemos esse versículo, muitas pessoas pensam que estamos falando de um ateu, porque ele fala não há Deus, né? Mas existem muitos ateus praticantes. Olha só que coisa interessante. Tem muitos cristãos hoje que não se dizem ateu, mas eles praticam o ateísmo. Como assim? Porque eles vivem como se Deus não existisse. Eles não estão nem aí para a vontade do Senhor, eles não querem nem saber daquilo que Deus quer para eles, para a vida deles. Qual é a minha missão? Por que Deus me separou? O que eu devo fazer? Como eu devo servir? Como eu devo me portar, Senhor, diante da Tua presença? Tem pessoas que não têm esse interesse. Logo, eles ignoram a presença de Deus, são ateus praticantes. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles fazem as coisas, eles vão à igreja, irmãos. As pessoas vão na igreja, adoram do jeito deles, falam do jeito deles, leem a Bíblia e entendem o que eles querem, isolam versículos, eles pensam uma coisa e vão buscar versículos na palavra para apoiar a sua ideia. Entre tantas outras coisas, cantam os hinos, os louvores, por cantar, por se aparecer. Esses são ateus praticantes, são nécios, porque eles, em seu coração, eles vivem como se Deus não existisse.
e que nós sejamos sábios e prudentes, lembrando desde o momento em que nós acordamos, não o momento que entramos na igreja, mas desde o momento em que acordamos. Deus é o nosso Criador e Ele nos criou para um propósito. Que nós entendamos qual é esse propósito, que nós entendamos por que Deus me fez, entendamos por que Deus te colocou aí para dar aula para estes alunos. Precisamos entender qual é a vontade. Senhor, como o Senhor deseja que eu dê uma aula? O Senhor quer que eu dê aquela aula monótona que não vai alcançar ninguém, os irmãos vão parar de vir na aula? Ou o Senhor quer que eu dê uma aula dinâmica, que eu me esforce? Claro, a resposta é bem óbvia, mas nós precisamos entender qual seja a vontade do Senhor para a nossa vida. A Bíblia de Estudo NVI traz assim: o insensato não somente perde as oportunidades de fazer uso sábio do tempo, mas também tem um problema mais fundamental. Ele não compreende quais são os propósitos de Deus para a humanidade e para os cristãos. Então o insensato, o nécio, como é chamado nessa passagem, o tolo, é aquele que não aproveita o tempo. É aquele que não sabe quão breve é a vida e não usa o tempo, que é um bem preciosíssimo, e não usa como deveria. Ele desperdiça. É como se alguém pegasse, por exemplo, um celular mais caro do mundo, pegasse esse celular sem entender qual seja o valor dele, a utilidade dele, e pegar ele e usar para qualquer outra coisa, para mexer uma sopa, para bater um prego na parede, alguma coisa errada. Está errado, não está reconhecendo o valor. E pessoas hoje que não reconhecem o valor do tempo. O tempo, ele é importantíssimo e nós vamos falar um pouquinho mais no próximo tópico. Mas devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões e em nossa atitude, se é que queremos ser sábios. Lucas 22:42, o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus priorizava a vontade do Pai, nos ensinando que, independente das circunstâncias, priorize a vontade dele, o querer dele, sempre seja orientado pela vontade de Deus. Se você priorizar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, você não se frustrará. Porque muitos planos se frustram porque não fazem parte da vontade do Senhor. Mas quando nós direcionamos os nossos sonhos, projetos e planos de acordo com a vontade de Deus, você não se frustrará, você não sofrerá frustrações. Nós precisamos então ter uma íntima comunhão com Deus para entender qual seja a sua vontade. Quando você tem um colega, um amigo ou alguém da sua família, você convive junto, você passa a conhecer a vontade dessa pessoa. Ela gosta disso, ela quer isso, ela tem projeto para isso. E assim deve ser nós com Deus. Conhecer tudo aquilo que Deus quer, que Deus gosta, quais são os seus planos, mas para isso precisamos ser íntimos, através das práticas que falamos há pouco. Mateus 6:10, o Senhor nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O Senhor Jesus nos ensinando a ser sábios. O sábio é aquele que busca entender qual é a vontade do Senhor, aquele que faz a vontade de Deus. O nécio é aquele que não está nem aí para o que Deus quer ou não. O importante dele é ser feliz, é viver segundo os prazeres mundanos, é fazer o que lhe der na teia. Nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão desse mundo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, nós não podemos ser como gelatina. Por que como gelatina? Quando vamos fazer uma gelatina, os irmãos que fazem, as irmãs, você coloca o líquido ali. Quando você tira ela do recipiente, ela fica igualzinho o recipiente. Então a gelatina ela se parece com o lugar em que ela está. E o cristão não pode ser assim. Nós estamos no mundo, mas não podemos nos parecer. Nós não somos do mundo. Nós viemos aqui, estamos de passagem. Então você não pode ser um crente gelatina, que aonde colocam você, você se conforma com o ambiente, com o lugar e se começa a se parecer. E esse conformar está mais ou menos assim: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos amoldeis
de acordo com este mundo. Não fiquem conformados de acordo com a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Aí sim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita. Então, quando não nos parecemos com o mundo, nós podemos e tornamos-nos disponíveis para experimentar a vontade de Deus. E a Bíblia mesmo fala, qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que nós entendamos isso, que nós saibamos disso e pratiquemos. Leve isso para os seus alunos que vai ser bênção. O quarto subtópico, e eu amo particularmente falar sobre esse tema, diz lá, remindo o tempo. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo, ela tem o sentido de ocasião, de oportunidade. Logo, Efésios 5,16, que diz remindo o tempo, quer dizer aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus e eu acrescento, são maus e são poucos. No livro de Salmos tem um versículo precioso que fala o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E não sabe o que isso significa? O salmista estava dizendo, Senhor, nos mostra, na verdade, como a nossa vida é breve, como o nosso tempo é pouco, como é precioso a vida e esse tempo que o Senhor nos deu. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que o tempo é algo tão precioso e escasso que você não pode comprar 5 horas a mais, acrescentar no seu dia. O tempo é dessa forma, nós ganhamos 24 horas por dia e nós podemos entregar esse tempo e usar da forma que você achar melhor. E muitos usam a maior parte do tempo para diversão, muitos usam a maior parte do tempo para o trabalho, muitos usam a maior parte do tempo para outras coisas e infinitas, combinações que cada um faz. Mas o importante que eu quero dizer é que, de acordo com o que usarmos o nosso tempo, nós seremos julgados lá no final. O Senhor nos entregou o tempo fechado 24 horas por dia para que nós usássemos de acordo com a vontade dele, mas tem pessoas que não estão nem aí. Infelizmente, essas duas coisas, tempo e oportunidade, são especialidade dos crentes, que cheios do Espírito resultam no viver sabiamente. Quer ser sábio? Administre o seu tempo melhor, de acordo com a vontade de Deus. Se você não administra o seu tempo, se você não tem tempo de intimidade com Deus, se você não quer saber qual é a vontade do Senhor, você está administrando errado o seu tempo. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta no seu dia? Você gasta com o quê? E eu sempre digo, o tempo livre que nós temos após o trabalho, eu não sei quanto você tem, mas o tempo livre que nós temos, se você olhar para ele e ver com o que você tem gastado, você vai ver que aquilo que você tem gastado mais tempo é ali que está o seu tesouro. Se você gasta muito tempo com jogos, por exemplo, o seu tesouro está nos jogos. Logo, o seu coração está ali. E o Senhor Jesus nos orientou. Olha, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Por isso, não ajunteis tesouro aqui, ajuntei tesouros no céu. Pastor Elienay Cabral, ele diz assim, andar como sábios é remir o tempo, usar bem o tempo disponível. O sábio não desperdiça as oportunidades surgidas, mas as aproveita para o bem. Os filhos da luz não matam o tempo, como popularmente se diz, mas administram-no com sensatez. Às vezes você tem um tempo perdido aí do seu dia que você não faz nada, vê coisas que não te edificam, que não edificam a ninguém, e você, quando vai fazer alguma tarefa, alguma coisa para o Senhor, você fica procrastinando. Você deixa para outra hora, deixa para a última hora para estudar para a escola bíblica, você deixa para estudar só no sábado à noite. E muitas pessoas estão fazendo isso, e isso é errado, é não priorizar as coisas de Deus. Precisamos ter um cronograma, organizar o nosso tempo para o Senhor, para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Isso é sabedoria. Organizar o seu tempo, administrar o seu tempo da forma como Deus quer. Colossenses 1:5 diz lá, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, nós precisamos aproveitar o tempo para falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo
em circunstâncias difíceis, ou seja, nós aproveitamos o tempo para fazer a obra de Deus, para levar o evangelho a pessoas que ainda não conhecem. Nós precisamos utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. 2 Timóteo 4:2 diz lá, anote aí, leve para sua classe, diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. É a tempo e fora de tempo, ou seja, em todas as circunstâncias esteja preparado para levar o evangelho, para fazer a obra de Deus em todos os momentos, para cumprir a vontade do Senhor. Hernandes Dias Lopes diz lá, com certeza as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo ao nosso dispor. São 60 minutos por hora, são 24 horas por dia. As pessoas sábias empregam seu tempo de forma proveitosa. Não ficam, como disse, matando o tempo. Conta-se que em algum lugar alguém colocou um cartaz bem grande dizendo assim: perdidas ontem, em algum lugar, entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro. Cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Meus irmãos, é algo para se pensar no tempo. Como você tem usado o seu tempo? Eu estou me dirigindo a pessoas aqui, e isso é um tanto quanto forte, que não tem, quem sabe, meses de vida a mais. Eu estou me dirigindo aqui a pessoas e não estou sendo pessimista, mas há pessoas que não têm aqui, talvez, anos de vida, não. Nós temos pouco tempo. Nós temos um tempo fechado. Deus nos deu um tempo aqui para nós executarmos uma missão. Se nós demoramos, por exemplo, 15, 20 anos para entender qual é a vontade de Deus, quem sabe só nos resta 10 para fazer tudo aquilo que deixamos de fazer. Nós temos uma missão. Nós temos que fazer a vontade de Deus em um determinado tempo que o Senhor nos deu, mas às vezes desperdiçamos todo esse tempo. E agora o tempo está reduzido e os dias são maus. Então precisamos remir o tempo, resgatar esse tempo, aproveitar todas as oportunidades possíveis para glorificar a Deus, para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós sejamos separados do mundo, mas que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, que nós alcancemos as outras pessoas e levemos para Cristo. Nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 1. Na dinâmica 1 o professor pode imprimir do nosso material essa página para impressão e pode recortar e colar em um lugar visível, ou pode escrever também numa lousa, fazer um cartaz bem grande escrito o seguinte: aproveite a oportunidade e faça o melhor. Nós colocamos ali, aproveite a oportunidade e faça o melhor. O professor poderá fazer isso já no início da aula. Já deixe, quando o aluno chegar na sala, já esteja essa frase bem grande. Deixe lá anotado e não fale nada. Quando chegar o primeiro tópico, o professor, antes de iniciar esse primeiro tópico, o professor pode entregar para os alunos um pedaço de papel para cada um, pedaços iguais. E o professor vai entregar para cada um. Vai ser bem interessante, vamos falar a respeito dessa questão do tempo. Entregue para cada um, mas não fale nada. Entregue para cada um. Se alguém perguntar, o professor só aponta para a frase. Se o aluno perguntar, professor, o que eu vou fazer com isso? Aponte para a frase. Aproveite a oportunidade, faça o melhor. Não fale nada. E aí, depois que entregar para todo mundo, diga assim: olha, ao final do primeiro tópico, eu vou recolher todos os papéis e vocês precisam cumprir. Continue, faça todo o primeiro tópico, os 4 subtópicos que tem. Quando chegar nesse momento da dinâmica, o professor diga aos alunos: olha, daqui a 1 minuto vou recolher os papéis de vocês. E aí eles vão falar: mas o que é para fazer? E o professor aponte para o papel, para a frase que o professor escolheu lá: aproveite a oportunidade e faça o melhor. Conte 1 minuto, então pode recolher os papéis dos alunos, observar e discernir, porque alguns não vão estar escrito nada, outros vão estar amassados, outros vão estar rabiscados, alguns farão alguma coisa, um aviãozinho, outros escreverão algum versículo ou qualquer outra coisa que acontecer na sala, o professor observe para fazer a aplicação. Nós colocamos no nosso material algumas formas de conclusão que o professor pode utilizar, mas o importante é o professor dizer que esses papéis representam o tempo.
Todo mundo recebeu uma quantidade exata e igual do tempo. 24 horas por dia todo mundo tem. E todos nós então recebemos do Senhor essa quantidade, recebemos o tempo e precisamos utilizar da melhor forma possível. Precisamos remir o tempo, aproveitar as oportunidades. E aí o professor conclui, se quiser pegar na mão ou se quiser somente falar para os alunos, olha, alguns alunos aqui simplesmente não fizeram nada, né? Nem perguntaram o que queria que fosse feito e devolveram o papel em branco, representando as pessoas que ignoram a vontade de Deus e acabam não aproveitando o tempo, isso é, as oportunidades que Ele nos deu. Outros perguntaram para o colega do lado, né? O que será que tem que fazer, né? Às vezes teve algum cochicho. Quando, na verdade, essas pessoas deveriam perguntar para o professor, pois foi ele quem deu o papel, representando aquelas pessoas que pedem opinião para todo mundo, se preocupando com a vontade das pessoas ao seu redor, mas se esquecem de procurar saber qual é a vontade de Deus, pois foi ele quem nos deu o tempo, as oportunidades, enfim, a vida. Então os alunos ficaram perguntando entre si, mas era para perguntar para quem entregou o papel, para o professor. E as pessoas nesse mundo também, elas vão para um lugar, abrem livro de autoajuda, fazem tanta coisa para descobrir o que eles têm que fazer da vida. Na verdade, precisamos saber a vontade do Senhor. Ele é o doador da vida, é Ele quem nos deu a vida e é a vontade dEle que devemos saber e cumprir. Outros ainda dobraram, outros amassaram o papel sem que fosse pedido, ninguém pediu para fazer isso. Eles fizeram algo que estragou ou marcou o papel, representando as pessoas que desperdiçam as oportunidades e o tempo, fazendo coisas que desagradam a Deus, ignorando por completo sua vontade, assim como os nécios apresentados nessa lição. Outros até perguntaram ao professor, e quando o professor apontou lá, eles não entenderam nada. E aí, como não entenderam, acabaram não fazendo nada e entregaram em branco, representando aqueles que até oram e até perguntam a Deus o que quer que Ele faça, mas não entendem e não estudam a palavra, não buscam, não frequentam escola bíblica, não frequentam culto de ensino, não quer se aprofundar e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estes acabam não fazendo a vontade de Deus, nem remindo o tempo, por não buscarem entender melhor aquilo que Deus quer. Alguns fizeram o melhor que podiam. E sabe uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, mas na hora que o professor for pegar de cada um o papel, olhe para cada um deles e fala, você fez o melhor que podia? Pegue do outro, você fez o melhor que podia? Olhe para o outro e pegue, você fez o melhor que podia? Porque ali a intenção está, faça o melhor. E outros fizeram o melhor que podiam no papel. Alguns fizeram talvez um barquinho, outros talvez fizeram um avião, outros escreveram um versículo, era o melhor que eles poderiam fazer. Outros escreveram oração, jejum, palavra, que é a maneira de aproveitar o tempo. Quem sabe alguém faça isso nas aulas, depois comenta aqui nos comentários, deixa aqui um comentário para ver o que os seus alunos falaram, envia para a gente fotos dessa dinâmica. E esses que fizeram o melhor que podiam com o papel representam os cristãos cheios do Espírito, que vivem sabiamente e aproveitam as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, além de preencher o seu tempo orando, jejuando e lendo a palavra, são esses que aproveitam a oportunidade e fazem o melhor. Que fique essa dica para nós e leve para os seus alunos. Aproveite todas as oportunidades e faça o melhor. Oportunidades passam e podem não voltar mais, mas que nós façamos a vontade de Deus enquanto ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém, meus irmãos? Nós vamos já então para o segundo tópico. No segundo tópico nós temos lá a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica, ela não é estática, não é parada. Nós podemos a cada dia sentir a sua presença, ser cheios da sua presença, além do que a santidade que o Espírito Santo opera em nós, ela é contínua, não para. A expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Sabe quando um fogo está apagando, precisamos sempre estar alimentando aquela fogueira com mais lenha, precisamos sempre estar para que a fogueira continue acesa. Assim também nós precisamos manter a intimidade com o Senhor através da leitura da palavra, da oração, através do jejum, e fazendo esses exercícios espirituais, nós reacendemos a chama do Espírito e nos permitimos que o Espírito Santo continue nos enchendo.
Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida, dizia o missionário Billy Graham. Primeiro subtópico diz: e não vos embriagueis com vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira. Então a bebedeira só traz consequências terríveis. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Então não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução, depravação, devassidão. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Na verdade, a embriaguez e se envolver com álcool representa a nossa velha vida, a vida que foi passada, a vida sem Cristo. Não é compatível com as coisas que o cristão deve fazer. Nós estamos nos amoldando, nos conformando com o mundo se vivemos embriagados com vinho. E isso não está certo. Os prazeres mundanos resultam sempre em desgraça. Comentário, aplicação pessoal, diz assim: embriagar-se com vinho era associado com o antigo modo de vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em contenda, sempre. E isso não tem lugar na minha e na sua vida, não tem lugar na vida dos cristãos. Segundo subtópico diz lá: mas enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Assim como é uma ordem não se embriagar com vinho, é uma outra ordem enchei-vos, é imperativo. Então nós precisamos manter-nos cheios do Espírito, continuar sempre sendo cheios do Espírito. Indica renovação, indica novo enchimento do Espírito. Você já foi batizado com o Espírito Santo, precisa ser renovado, precisa continuar cheio. Tem gente que buscou o batismo, foi cheio, de repente parou de buscar, não orou mais, não pediu mais, não clamou mais, e o que aconteceu? Esfriou. E muitos até caem, muitos até desviam e se parecem com o mundo. Você não pode parar de buscar de ser cheio do Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo, batizado, agora você precisa prosseguir sendo cheio, prosseguir demonstrando o fruto do Espírito, permitindo o Espírito operar a santificação em nossas vidas. Precisamos continuar e cada dia crescendo, amadurecendo espiritualmente. A ação do Espírito na vida do cristão não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Nós precisamos ser cheios. Esses cheios quer dizer plenitude. No batismo no Espírito Santo, na aula sobre batismo, nós fizemos uma dinâmica em que um copo ficava totalmente mergulhado dentro da água. E é isso que é ser cheio do Espírito Santo. É ter o Espírito Santo dentro de nós habitando, mas ter ele por fora, em todas as nossas atitudes, palavras, em tudo. Devemos estar cheios do Espírito Santo, a plenitude, estar encharcados do Espírito Santo. Você sabe quando, por exemplo, uma roupa está seca e está molhada. Ela está molhada, está pingando, está cheio ali de água. Você vê, e nós precisamos ser assim. Você consegue diferenciar um crente seco, sem o Espírito Santo, nem vocês possam chamar de crente, e aqueles que estão cheios do Espírito Santo, encharcados da sua presença, demonstram que estão cheios em todas as atitudes, mas não só demonstram, vivem interiormente, pensamento, as coisas do Espírito. Que maravilha! Nós vamos seguir, que diz assim: uma coisa é o crente ter o Espírito Santo e outra bem diferente é o crente ser cheio, estar cheio do Espírito Santo. Pastor Enéas Tognini aqui nos traz isso. E aqui nos lembra da ilustração. Nós já falamos na lição 3, mas vamos repetir, tem no nosso material, a ilustração em que 3 jovens estavam lá comentando sobre ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E em dúvida foram perguntar para o pastor: pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós queríamos entender melhor. O pastor falou: tá vendo essa peneira ali? Pega essa peneira. Os irmãos sabem, uma peneira, toda furadinha ali. Pega essa peneira e vocês vão até o rio. E vocês vão encher essa peneira com água. E aí quando vocês encherem, vocês vão entender. E aí eles foram meio pensativos, falando: mas esse negócio está estranho, Como que vai ser isso? E aí eles chegaram no rio e quando eles colocavam na água e erguiam, a peneira não conseguia ficar cheia de água. Eles pegavam, enchiam de água e a peneira não ficava cheia, a água vazava toda. Eles tentavam de um jeito, tentavam de outro, não conseguiram. 2 desistiram, foram embora e um ficou lá. Mais tarde o pastor passa lá no rio e vê só um jovem tentando e ele fala: jovem, tá tudo bem? Vocês conseguiram entender? E ele fala: pastor, não consegui entender nada. Olha, realmente eu não sei como que é ser cheio do Espírito, não consegui, os outros desistiram.
Ele falou, meu jovem, é simples. Você conseguirá ter água nessa peneira se a mantiver mergulhada na água. E assim também é para ser cheio do Espírito. Nós só conseguiremos ser cheio se permanecermos mergulhados nele, estar envolvidos por completo em sua plenitude, permitir que ele nos controle. Por exemplo, quando estamos fora da água, nós podemos lavar as mãos, podemos utilizar a água. Mas quando nós estamos dentro da água, talvez numa correnteza no rio, é a água quem vai nos controlar, é quem nos leva. E assim com o Espírito Santo. Ser a habitação do Espírito é uma coisa, ser cheia é outra, é ser controlado pelo Espírito, é fazer a vontade de Deus, é viver sabiamente, é tudo que nós estudamos até esse ponto. Terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo. Atos 2 e 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, aquela ação momentânea de ser batizado do Espírito Santo. Então, a expressão cheio do Espírito Santo tem conotações distintas. Em Lucas, em Atos, por exemplo, nos escritos de Lucas, ela revela uma capacitação para o serviço. Em Paulo, a questão de caráter, de vida santa, de vida repleta da presença do Espírito. Então, aqui em Efésios 5,18 que estamos estudando, enchei-vos do Espírito, nós não estamos tratando do batismo no Espírito Santo. Não quer dizer lá, não vos embriagueis com vinho, mas sede batizados no Espírito Santo. Não, Paulo não estava querendo dizer isso. Paulo estava querendo dizer, olha, vocês não vão viver controlados pelo vinho. Não se embriaguem por ele, mas vocês precisam ser controlados pelo Espírito. Toda a sua vida tem que ser controlada. Vocês precisam viver a plenitude do Espírito no todo. Seus pensamentos, sua vontade, suas ações precisam refletir, precisam estar cheios do Espírito Santo por completo, ser controlado por ele. Pedro foi batizado no dia de Pentecostes, logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito em sua vida. Então, em Atos 4, diz lá, então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse. Ou seja, Pedro já havia sido batizado um tempo antes, está registrado em Atos 2, mas aqui fala, então Pedro cheio, está mostrando que ele continuava cheio, ele estava se mantendo cheio, ele perseverou em ser cheio, ele não deixou se esvaziar, ele estava ainda cheio da presença, continuava buscando, continuava orando, continuava lendo as Escrituras, mantendo a comunhão com Deus e com os irmãos. O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão, e isso é claro, mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus, serviço e testemunho. É o que nos traz a Bíblia de Estudo Pentecostal. Mais uma citação aqui do pastor Estevão Ângelo de Souza, que diz assim: embora tenhamos sido cheios do Espírito quando fomos batizados nele, precisamos de constante reenchimento para mantermos o poder e a unção necessário para todos os dias de nossa peregrinação nessa vida. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. E no original, literalmente diz, esteja de contínuo sendo cheio do Espírito. Amém, meus irmãos? Nós podemos, nesse ponto, ir para a dinâmica 2. Como vai funcionar essa dinâmica 2? O professor vai levar uma bexiga para a classe, mas antes de o professor levar essa bexiga para a classe, o professor vai fazer um furo nessa bexiga bem minúsculo. Pega uma agulhinha ou alguma coisa com uma pontinha bem fina e faça um furo. Pode fazer aqui, pode fazer, não importa. O importante é que tenha um furo mínimo, certo? Que permita que se encha a bexiga sem ela estourar. O professor faça um teste antes e aí o professor leve essa bexiga para a aula. O professor vai convidar um aluno para vir à frente, vai entregar essa bexiga e vai pedir para que o aluno encha, mas não para estourar, mantenha ela cheia. E o professor pede, olha, você precisa manter ela sempre cheia, ela está esvaziando, ela tem um furinho aí, mas a sua missão é manter ela sempre cheia. Avise para os alunos também, olha gente, ele está com uma bexiga que está furada, tem um furo nela, pequenininho, porém ela vai esvaziando, então ele precisa estar sempre atento para encher. E aí ele vai encher. E conforme ele vai segurando, o professor pede para que ele mantenha sempre segurando, ela vai esvaziando um pouquinho. E olha, você pode ver que ela já esvaziou um pouquinho. E aí o professor fala, mantenha ela sempre no mesmo nível, sempre cheia. Então ele vai pegar e vai enchendo mais. Sempre manter cheio.
E assim, deixa ele fazendo essa atividade, sempre mantenha cheio, enquanto o professor vai concluindo ou comentando de que essa bexiga representa cada um de nós. E o aluno que está enchendo representa o Espírito Santo. É importante notar que o aluno está sempre segurando a bexiga e enchendo para que ela não venha esvaziar. Assim deve acontecer conosco. Precisamos sempre estar em contato. A bexiga está em contato com o aluno. Então, precisamos sempre estar em contato com o Espírito Santo, através da oração, jejum, leitura da palavra e permitir que ele continue nos enchendo diariamente. Precisamos sempre ser renovados e estar sob o domínio do Espírito para continuarmos cheios do Espírito. Agora o professor pode explicar, mas tem algumas pessoas que elas não querem ser cheias, elas não permitem ser cheias. Tem algumas pessoas que não permitem ser cheios e controlados pelo Espírito. Eles preferem se embriagar com as coisas desse mundo, com os prazeres mundanos e perder o contato e a presença do Espírito. Aí nesse ponto o professor pede para o aluno, então você vai soltar essa bexiga nesse momento, solta. E aí ele vai soltar. E a bexiga saiu descontrolada. E aí o professor pergunta, o que aconteceu com ela? Ah, ela saiu descontrolada. E onde ela está nesse momento? Ela está lá no chão. Ela caiu aqui. O professor mostra para os seus alunos. E aí o professor pode concluir dizendo que quem não permite o Espírito Santo dominar a sua vida, mas prefere viver de acordo com os prazeres mundanos, tem o seu comportamento semelhante a essa bexiga, quando o aluno soltou. Não quero mais viver sob os domínios do Espírito. Saiu, ou seja, uma pessoa que tem uma vida desregrada, descontrolada, sem rumo nem direção, a gente não sabia para onde ia a bexiga. Vale ainda ressaltar que assim como a bexiga saiu descontrolada e acabou ficando caída no chão, assim também a embriaguez. Os prazeres mundanos sempre resultam em desgraça, levando o ser humano à queda espiritual. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa dinâmica dê para ilustrar esse segundo tópico e nós já vamos então para o terceiro. No terceiro tópico nós temos lá, vigilantes contra a frieza espiritual, que é o contrário de ser cheio no Espírito, de fervor, de viver o fervor do Espírito. O contrário de viver o fervor é viver a frieza espiritual. Então nós precisamos sempre estar atentos e vigilantes para não vivermos a frieza. Precisamos então estar atento à nossa temperatura espiritual. Assim como está aqui no slide mostrado, uma pessoa olhando para o termômetro, nós precisamos estar atentos se estamos frios ou se estamos quentes. Precisamos viver o fervor espiritual e não a frieza espiritual. Um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos lá na igreja primitiva era ser cheio do Espírito. E como que nós podemos identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo Paulo apresenta pelo menos 3 características que nós vamos aqui nos tópicos falar a respeito disso. Primeiro, testemunho transbordante. Segundo, a vida de gratidão. E terceiro, submissão. A pessoa que tem essas 3 características é uma pessoa cheia do Espírito, é o que nós vemos aqui nos escritos de Paulo. Primeiro, testemunho transbordante. Paulo diz assim em Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esse testemunho transbordante está querendo dizer aquilo que transparece, que transborda, que todos podem ver ou ouvir. É um testemunho que transborda, um testemunho que vai além, que mostra a todos que você está cheio, que você é alegre, que você vive uma vida de gratidão a Deus. É um sinal evidente, é um sinal que deixa claro a presença do Espírito na vida desta pessoa. O comentário Aplicação Pessoal do Novo Testamento, ele traz a seguinte citação muito importante, professor, é bom levar isso para a sala também. Diz assim, todo mundo pode dizer quando uma pessoa está embriagada. Suas ações tornam isso óbvio. De maneira semelhante, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito que as nossas palavras e ações mostrem, sem qualquer dúvida, que estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Então, é evidente, torna isso evidente, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, nós conseguimos identificar de longe, de perto, convivendo familiarmente, convivendo no serviço, ela é uma pessoa cheia, grata, alegre, uma pessoa que entoa hinos de louvor ao Senhor,
Os cânticos são expressões de alegria, de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Não é assim? Quem está alegre, cante louvores. Nós precisamos adorar a Deus com louvores, seja onde você estiver, na escola, no trabalho, aonde você estiver. E se é possível adorar a Deus com louvores, com cânticos, adore. Na igreja também. Infelizmente, há algumas pessoas vazias do Espírito que só cantam quando estão com o microfone na mão. Você já viu essa? Alguns chamam de unção do microfone. Eles só adoram a Deus quando ele tem a oportunidade, mas quando é outro, quando é um grupo, não. Ele fica reparando erros. Irmãos, essa pessoa está vazia e vive neciamente, não prudentemente, não sabiamente. Nós precisamos adorar ao Senhor. Na verdade, quem está cheio do Espírito, adora ao Senhor. Com aquele hino, quando toca aquele hino da harpa lindo e maravilhoso nos cultos, ele adora ao Senhor, ele sente a presença do Espírito Santo, ele derrama suas lágrimas do início ao fim do culto, adorando ao Senhor. O propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo, nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus, é o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. William Barclay também comenta a respeito disso e diz que a igreja primitiva era uma igreja que cantava. Caracterizava-se por seus salmos, hinos e cânticos espirituais. A felicidade da igreja primitiva fazia com que os homens cantassem. Isso é maravilhoso. É tremendo quando nós estamos muito alegres, cantando louvores, e nós estamos adorando ao Senhor, e muitas vezes, através dos próprios louvores, o Senhor fala conosco, a igreja é instruída, edificada. E aí nós falamos, Paulo também fala dos cânticos, né? Fala dos salmos, que salmos são o saltério de Israel, o inário de Israel, o livro dos salmos, os quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música lá no passado e ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Já os hinos, como Paulo diz, né, nós estamos comentando esse versículo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, então, são aqueles hinos, o livro dos salmos, adaptados à música. Aí nós falamos de hinos, que são uma referência às primeiras composições cristãs. Filipenses 2, do 5 ao 11, é um bom exemplo de que são hinos. Algumas bíblias trazem organizados em estrofes e versos centralizados, assim como se fosse uma poesia. E é, na verdade, um hino, uma composição cristã. Já os cânticos espirituais, o nosso comentarista traz ali dizendo que são palavras não premeditadas, não ensaiadas antes, não aprendidas antes, mas cantadas no Espírito durante a adoração. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. E aí, para reforçar isso de cânticos espirituais, que é algo não premeditado, não ensaiado, 1 Coríntios 14, 15, né, diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Estava falando na questão de falar em línguas, né, a glossolalia. Mas aí ele traz também: cantarei com o Espírito, ou seja, impulsionado pelo Espírito, no fervor, estando cheio do Espírito, mas também cantarei com o entendimento, sabendo que estou cantando. Então é interessante que o cântico espiritual pode ser aqui um momento em que você está cheio do Espírito e pode, como nós sabemos, muitos cantar em línguas estranhas, adorar a Deus de uma forma espontânea, né, com palavras que lhe vêm naquele momento. Isso são cânticos espirituais. Segundo, dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Cristão não vive reclamando, cristão vive agradecendo. A marca do cristão é aquele que agradece. Aquele que reclama é a marca do descrente, do incrédulo. Efésios 5:20 diz lá: dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, ele diz assim: na adversidade, na bonança, no bem, no mal, no sucesso, no fracasso, em tudo, enfim, o crente genuíno encontrará motivos para agradecer a seu Deus, até mesmo por tudo, e não apenas em tudo, não apenas em todas as circunstâncias, mas agradecer a Deus por todas as circunstâncias. É o que diz ele aqui e é realmente a verdade, porque o cristão sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você vai dar graças por todas essas coisas que contribuem, né? Então, dar graças em tudo. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, porque se você anda agradecendo, você está feliz, você está agradecendo. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. O crente cheio do Espírito não está cheio de queixas e de murmuração, mas sim
de gratidão. Amém, meus irmãos? Que maravilha! O Espírito Santo nos capacita a isso, a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo, mas você precisa manter-se cheio, você precisa praticar os exercícios espirituais, a leitura da palavra, cultivar um tempo de comunhão com Deus ali na oração, uma oração espontânea, uma oração verdadeira com o Senhor, um momento de adoração, de entoar louvores a Deus. Nós precisamos fazer isso para poder ser gratos. O Espírito nos capacitará. Nós permitimos que Ele opere em nós o seu fruto, nos domine e Ele nos capacitará a viver com gratidão. Às vezes tem pessoas que têm o hábito de reclamar. Sobe um no púlpito lá, fala a paz do Senhor, você já fala, para que falar desse jeito? Para que fazer isso? Não. Seja grato, seja alegre e saiba agradecer ao Senhor. A palavra gratidão tem a origem no mesmo radical que a palavra graça. Gratidão, graça. Se experimentamos a graça de Deus, devemos ser gratos por aquilo que Ele nos dá. Se refletíssemos mais sobre a graça de Deus, seríamos com certeza mais gratos, é o que diz o Wiersbe em seu comentário. Terceiro subtópico fala de sujeição. Então nós falamos de testemunho transbordante, falamos já também de gratidão, de dar graças em tudo, e agora vamos para a sujeição. Efésios 5:21 diz lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito Santo. Então é o contrário de arrogância. O crente que é arrogante não é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito é humilde, é simples. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito. O Espírito nos capacita a essa sujeição, que pode não ser fácil, mas é o Espírito quem opera em nós e nos ajuda a essa sujeição. Hernandes Dias Lopes diz, uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante, soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Então é dever do cristão se submeter tanto às autoridades constituídas, como diz 1 Pedro 2:13, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, e aí ele segue falando de autoridades. Então nós devemos obedecer às autoridades constituídas, mas também aos nossos superiores hierárquicos. 1 Pedro 2:18 diz, vós servos sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, ao seu patrão, não somente ao bom e humano, mas também ao mau. Nós devemos obedecer e sujeitar à hierarquia. Você que tem um lar, que é filho, você precisa obedecer ao seu pai e sua mãe. Você que está no serviço precisa obedecer ao seu encarregado, ao seu chefe. Nós que estamos na igreja, você que é jovem, tem um líder de jovem, deve obedecer ao seu líder de jovem. Nas irmãs, tem a liderança das irmãs. Na igreja tem o pastor e assim por diante. Sempre que você estiver dentro de uma hierarquia, você precisa obedecer ao seu superior, porque essa é a vontade de Deus e a característica do crente cheio do Espírito. Essa sujeição também deve haver entre os irmãos na igreja. 1 Pedro 5:5 diz lá, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E os humildes, aqueles que são cheios do Espírito, não os soberbos, porque Deus resiste a tais. Nesse ponto, nós podemos já ir para a dinâmica 3. Como vai funcionar a dinâmica 3? Ela é bem simples, o professor pode imprimir do nosso material. Essa página está na página 31, o professor manda imprimir ela e recorta esses quadradinhos aqui, esses retângulos, na verdade, né? E aí o professor vai recortar e vai colar num copo. Dessa forma que vai encher esse copo com água. Então aqui nós temos testemunho transbordante, gratidão e sujeição. Para quem não tem uma impressora, pode escrever no lápis ali, recortar e colar num copo essas 3 palavras, que também vai funcionar bem. E aí o professor enche com água e leve para a classe, deixe sobre a mesa. O professor vai levar um copo vazio, vai amassar ele ou rasgar ele em alguma parte e vai levar ele e vai deixar do lado, dessa mesma forma. E aí o professor vai convidar alguns alunos, ou todos os alunos que chegarem mais perto, e vai falar para eles, vocês conseguem identificar qual copo está cheio e qual está vazio? E por que vocês identificam? Quais são as diferenças? É óbvio, eles vão falar, claro que dá para identificar, né? Um copo está amassado, o outro não, o outro está inteiro. Dá para ver que tem água, né? Está diferente, dá para ver que ele está cheio. Esse aqui está com a boca para baixo,
Seria impossível ele estar cheio, ele está com a boca para baixo, o outro está com a boca para cima, né? Dá para ser cheio. Então, eles vão ver essas diferenças, deixe eles vendo essas diferenças, e aí o professor pode concluir dizendo o seguinte: assim como era bem visível e aparente qual copo estava cheio e qual estava vazio, assim também é possível identificar uma pessoa vazia e uma pessoa cheia do Espírito, pois aquela que está cheia tem um testemunho transbordante e adora a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, é um sinal evidente, é aparente, fica fácil de ver. É importante o professor acrescentar nessa conclusão ainda que ficou fácil de identificar, pois um copo estava de boca para baixo, ou seja, seria impossível ele estar cheio. Já o outro estava com a boca para cima, possibilitando o enchimento. Isso representa que o crente cheio do Espírito está sempre olhando para o céu, olhando para Deus, sempre agradecendo a Deus por tudo, sempre com a sua atenção voltada aos céus. Já a pessoa vazia anda sempre cabisbaixo, sempre reclamando, sempre para baixo. O crente cheio do Espírito sempre está disponível para Deus. Esse copo pode se encher mais. Sempre está disponível para Deus e sua obra. Diferentemente dos nécios e vazios que ignoram a vontade de Deus e nunca está à disposição. Se eu fosse encher aquele, não está à disposição para ser cheio. É importante ressaltar que o primeiro copo estava amassado, rasgado e vazio, tornando-se inútil para servir água para as pessoas. No entanto, o copo cheio está intacto, limpo e em perfeitas condições para saciar a sede de quem precisar. Isso representa o seguinte: aquele que vive os prazeres mundanos e não está cheio do Espírito, não serve para servir aos outros, ou seja, é arrogante, não se sujeita aos irmãos e às autoridades a ninguém, ele não quer saber de nada, não quer saber de servir, de sujeitar, ele continua assim, estragado, não serve para nada. Agora, o cristão que vive na plenitude do Espírito é humilde, ele está sempre pronto para servir ao Senhor, para saciar aquele que está com sede espiritual, sabe? Ele está sempre pronto para servir. E ele ainda vive em harmonia com os irmãos e com a sociedade, pois ele vive em sujeição a Deus, às autoridades e ao seu próximo. E aí, para finalizar, o professor pode convidar um aluno por vez para ler o que está escrito. Testemunho transbordante, gratidão e sujeição. As características de alguém cheio. De longe dá para ver. De longe os alunos viram que estava cheio esse copo. Amém, meus irmãos? Que benção. Nós vamos então para a conclusão que diz o seguinte: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, porque estamos mergulhados no Espírito, estamos cheios na plenitude. Então isso envolve desde os cultos até o lar, envolve desde o lar até o trabalho e a sociedade. Todas as atitudes, decisões, pensamentos, intenções, tudo isso é envolvido, encharcado com a presença do Espírito Santo. Vou deixar aqui duas citações de John Stott que ele diz: se estivermos cheios do Espírito, teremos um relacionamento harmonioso com Deus, adorando-o com alegria e com ações de graça. Mas também teremos uns com os outros um relacionamento harmonioso, falando uns com os outros e nos submetendo-nos uns aos outros. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele está bem com Deus e bem com seus irmãos. Olha que maravilha. E, em resumo, os crentes cheios do Espírito amam a Deus e amam uns aos outros, o que dificilmente causa surpresa, visto que o primeiro fruto do Espírito, a primeira característica do fruto, é o amor. Então, o crente cheio do Espírito Santo tem amor, tem gratidão, tem alegria. Esse é o crente cheio do Espírito que vive o fervor espiritual. Amém, meus irmãos? Que eu espero que essa aula tenha sido bênção na tua vida. Não esqueça de curtir, de deixar o seu like, de se inscrever aqui também. Deus continue abençoando e até a próxima.